Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser breve no que eu vou falar aqui. A palavra que o Senhor me confiou ao coração nessa manhã se encontra em Atos, capítulos número 21. Irmão, é uma palavra muito forte. Atos, capítulos número 21. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui para a honra e glória de Deus. Diz assim: depois de nos separarmos dele, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, fomos para Rodes, e dali até Patara. Encontramos um navio que ia a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele. Depois de atravessarmos a Chipre, chegamos a rumo sul. Navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio devia deixar a sua carga. Encontramos ali alguns discípulos. Ficamos com eles 7 dias. Eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, até a praia. Nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos a eles e voltamos para casa. Depois prosseguimos nossa viagem. Partimos de Tiro e aportamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos uns dias com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu ao nosso encontro um profeta chamado Agabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando suas próprias mãos e os pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e aos gentios. Quando vimos isso, nós e o povo ali rogamos para que Paulo não fosse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas a ser amarrado, mas também a ser morto em Jerusalém pelo nome do Senhor. Como não pudemos persuadi-los, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, olha que interessante. Presta atenção no que eu tomei leitura para a tua vida. A Bíblia diz que quando Paulo desembarca, a palavra do Senhor diz que ele vai encontrar alguns discípulos ali. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, vai falar para Paulo: não desça a Jerusalém. Escuta só, irmão. Isso aqui é muito forte. Porque percebe, os discípulos é alguém que aprende. Os discípulos movidos pelo Espírito Santo vai falar para Paulo: não desce a Jerusalém. Só que a Bíblia diz que depois que Paulo ouviu isso, a Bíblia diz que Paulo vai para a praia. E Paulo começa a orar. Escuta só. Olha que interessante, Deus já falou não para Paulo. Depois que Paulo ouviu não, Paulo vai orar. Não adianta orar por aquilo que Deus já falou não. Deus não revoga, filho. A Bíblia diz que Deus é filho do homem nem para que minta nem para se arrependa. Deus já falou não para Paulo. Aí Paulo vai orar. Aí escuta só. Escuta só. Não adianta você querer pedir oração por aquilo que Deus já falou não para você. Quando Deus fala não, Deus não revoga. Escuta só. Deus falou não para Paulo, para não ir a Jerusalém. Percebem que os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, vai falar para Paulo não ir a Jerusalém. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Paulo foi orar, mesmo sabendo do não de Deus. Aí escuta. Aí a Bíblia diz que depois que Paulo ora, a Bíblia diz que ele vai embarcar também de novo. E a Bíblia diz que ele vai para a casa de Filipe, o evangelista. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que quando Paulo está na casa de Filipe, passando alguns dias, veio um profeta chamado Agabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e os pés e disse: assim diz o Espírito Santo ao dono desse cinto, se for Jerusalém, serão amarrados. Escuta só, ele amarrou Paulo com o cinto e disse assim: se for Jerusalém, vai ser amarrado as mãos e os pés, porque assim te diz o Espírito Santo. Olha que tremendo, irmão, escuta só. Primeiro Deus usou os discípulos para falar com Paulo. Depois teve que vir um profeta para confirmar aquilo que os discípulos falou. Irmão, escuta isso aqui. Isso aqui é muito forte. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Deus de confirmação. Quando Deus fala, Deus confirma. Escuta só. Primeiro Deus usou os discípulos para falar para Paulo não ir a Jerusalém. Paulo foi orar. Aí depois que Paulo ora, Paulo vai para a casa de Filipe, o evangelista. Paulo chegando na casa de Filipe, a Bíblia vai dizer, passando alguns dias, veio um profeta chamado Agabo. O profeta chegou ao encontro de Paulo, tirou o cinto de Paulo,
amarrou as mãos e os pés e disse: assim te diz o Espírito Santo, se descer a Jerusalém, será amarrado e será entregue nas mãos do gentio. Aleluia! Percebe que Deus está confirmando aquilo que os discípulos já falou, porque Deus é Deus de confirmação. Quando Deus fala, Deus confirma. Aleluia! Aí escuta só. Eita, eu vou dar lugar, Jesus. Escuta só. Deus falou para ele não ir. Usou os discípulos primeiro. Paulo não deu crédito. Olha que tremendo, irmão. Primeiro Deus usou os discípulos. Discípulos é alguém que aprende. Paulo não quis dar ouvido. Aí quando veio o profeta e falou assim, ó, assim te diz o Espírito Santo ao dono desse cinto. Amarrou Paulo com as mãos e os pés. Escuta só. Percebe que Paulo só vai dar credibilidade quando vem o profeta. Não, vou repetir isso aqui. Percebe, irmão? Paulo só acreditou quando veio o profeta. Primeiro Deus usou os discípulos para Paulo. Paulo não quis dar crédito. Foi orar. Aí quando vem o profeta para falar com ele, aí ele vai dar crédito. Paulo é alguém que só dá crédito para quem tem nome. Eita, eu vou falar, Jesus. Percebe? Primeiro Deus usou os discípulos para falar com ele. Ele não quis dar crédito. Aí quando vem o profeta para falar com ele, ele dá credibilidade. Paulo é alguém que só dá credibilidade para quem tem nome. Hoje em dia, tem pessoas que só dá crédito para quem tem nome, irmão. Primeiro Deus usou os discípulos para falar com ele. Depois vem o profeta. Só que Paulo não é alguém que dá crédito para discípulo. Paulo é alguém que só dá crédito para profeta. Ei, filho, Deus usa os pequenos também. Deus não usa só quem tem nome, filho. Tem muita gente que nem conhecido e Deus usa. Eita, Paulo se esqueceu disso. Primeiro Deus usou os discípulos para falar com ele. Paulo não quis dar crédito. Aí teve que vir um profeta para falar com ele. Aí ele acredita. Porque Paulo é alguém que só dá credibilidade para profeta, não dá credibilidade para discípulos. Filho, Deus usa os pequenos também. Porque tem gente hoje em dia que só dá crédito para quem tem nome. Só quer ouvir quem tem nome. Filho, Deus usa quem tem nome e quem não tem nome. Deus, olha que interessante. Primeiro Deus usou os discípulos para falar com ele. Discípulo, filho, é alguém que aprende, é aluno. Deus usou os discípulos para falar com Paulo. Paulo não dá crédito. Aí quando vem o profeta Gabo, aí Paulo acredita. Porque Paulo é alguém que está acostumado a dar credibilidade só para quem tem nome. Paulo só dá crédito para profeta. E Paulo se esqueceu que Deus também usa discípulos. Deus usa os pequenos também, rapaz. Você não pode desprezar os pequenos, filho. Deus é Deus dos pequenos também. A Bíblia diz que Deus pega os que não são para confundir os que são. Eita, por isso que Paulo escreveu isso. Porque Paulo se lembrou que Deus usou os discípulos. Usou quem não era nada para falar com ele. Escuta só. Aí escuta. Aí olha que tremendo, quando o profeta vem e fala assim para ele, ó, se você for a Jerusalém, vai ser amarrado e vai ser entregue. Por isso que ele tomou o cinto de Paulo. Agora uma coisa que eu achei interessante, irmão. Escuta só, isso aqui é muito forte. Percebe que ele tirou o cinto de Paulo. Paulo tinha cinto. Sabe o que significa cinto? Em Efésios 6,14, Paulo escreveu assim: cinja-se com o cinto da verdade. Então percebe que em Efésios 6,14, o cinto significa a verdade. Quando o profeta tirou o cinto de Paulo, Paulo tinha verdade. O profeta dizendo assim, ó Paulo, o que eu estou te falando é verdadeiro. Porque quando Deus fala, filho, quem está falando é o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por isso que o profeta tirou o cinto de Paulo. Porque o que está saindo da boca do profeta é verdadeiro. Porque quem está falando é aquele que fala a verdade. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por isso que ele tirou o cinto de Paulo. Porque quem está falando é verdadeiro. Aleluia a Deus. Aí escuta só. Eita glória, escuta. Isso aqui é muito forte, irmão. Aí escuta só. Ele tirou o cinto de Paulo e amarrou Paulo. Amarrou com as próprias mãos e os pés. Percebe que ele falou assim, ó: se você descer a Jerusalém, vai ser entregue aos gentios, porque assim acontecerá o dono desse cinto. Percebe que a mensagem foi para Paulo. Paulo era o dono do cinto. Percebe que Paulo tem cinto, e cinto simboliza a verdade. Percebe que Paulo é um homem que tem verdade nele. Por isso que Deus falou com Paulo 2 vezes. Percebe? Primeiro Deus usou os discípulos para falar com Paulo. Depois veio um profeta para confirmar aquilo que os discípulos disse. Agora por que Deus está falando com Paulo 2 vezes? Percebe? Deus primeiro usou os discípulos para falar para ele não ir a Jerusalém. Depois veio o profeta falar com ele. O profeta tira o cinto. Porque Paulo tem verdade. O cinto simboliza a verdade em Efésios 6,14. Então percebe que Deus está insistindo em Paulo. Porque Paulo tem cinto. Deus só insiste em verdadeiro.
Eita, por isso que Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, Jesus disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Aleluia, por isso que Deus está falando com Paulo, porque Paulo é alguém que tem verdade, Deus só insiste em verdadeiro. Aleluia, Deus. Eita, glória. Sabe por que Deus insiste em mim e você? Porque Deus vê que a gente é verdadeiro. Escuta só, Deus falou com ele 2 vezes, porque Paulo é alguém que tem cinto, e cinto significa a verdade, e Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros. Olha Deus falando com Paulo 2 vezes, porque Paulo é verdadeiro, Paulo tem verdade. Escuta só, irmão, isso aqui é muito forte. Aí a Bíblia diz que, quando o profeta Agabo chegou e falou assim para Paulo, não vai a Jerusalém, porque vai ser amarrado, como estou amarrando esse cinto, assim acontecerá ao dono desse cinto. Escuta só, ele está dando mensagem para Paulo. Escuta só, irmão. Aí a Bíblia diz que os discípulos, ouvindo isso, começam a chorar. Eles vão falar assim, não vai, Paulo, a Jerusalém. A Bíblia diz que eles, tentando persuadir Paulo, não conseguiram. Então eles disseram, seja feita a tua vontade. Irmãos, olha que interessante. Deus falou 2 vezes para Paulo não ir. Só que Paulo vai teimar. Escuta só. Aí a Bíblia diz que o discípulo começa a chorar e vai falar para Paulo não ir. Só que a Bíblia diz que eles não vão conseguir persuadir Paulo. Eles não vão conseguir impedir Paulo de ir. Deus falou para ele não ir, mas a Bíblia diz que Paulo vai teimar. Aí os discípulos vão falar, Paulo, não vai. Fica, Paulo. Deus está falando para você não ir. Aí a Bíblia diz que Paulo não quis ouvir. Aí os discípulos falaram assim, então seja feita a vontade do Senhor. Olha que interessante. Os discípulos tentou impedir. Os discípulos tentou fazer Paulo ouvir. Paulo não quis ouvir, então seja feita a vontade do Senhor. Sabe o que significa isso? Não quer te dar ouvido? Entrega na mão de Deus. Eita glória, olha que tremendo, irmão. Por isso que a Bíblia diz em Salmos 37:5, entrega tuas preocupações ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Aleluia, Deus. Escuta só, os discípulos estão falando para Paulo não ir. Paulo não quer saber de ouvir, então eles vão dizer, Deus, seja feita a tua vontade. Não adianta você insistir em pessoas que não querem te ouvir. Entrega na mão de Deus. Deixa na mão do Pai. Não fique insistindo. Você já falou uma, já falou 2. Não quer te ouvir? Entrega na mão de Deus, rapaz. Aleluia, Deus. Eita, glória. Escuta só. Eita, aleluia. Escuta só, irmão. O discípulo vai falar, Paulo não vai. Paulo vai teimar. Aí eles vão falar, ó, já que a gente não vai conseguir te persuadir, então vou te entregar na mão de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Faça isso, filho. Faça isso com o rebelde. Não quer te ouvir. Talvez você tenha um filho que está insistindo nele. Talvez você tenha alguém que você está insistindo, não está te dando ouvido. Entrega na mão de Deus. Porque Deus sabe tratar. Deus sabe tratar rebelde. Escuta só. Eita, eu vou falar, Jesus. Olha o que aconteceu com Paulo. Porque ele não deu ouvido. Deus falou 2 vezes. Os discípulos também tentaram impedir ele de ir para Jerusalém. Não era para ele ir em Jerusalém, mas Paulo teimou. Paulo foi para Jerusalém, mesmo sabendo que não era para ir. Aí escuta só o que vai acontecer com ele. Quando chegou a Jerusalém, os irmãos o receberam com alegria. Escuta só, irmão. Quando Paulo chega a Jerusalém, a Bíblia diz que os irmãos vão receber com alegria. Escuta só, Deus falou para ele não ir a Jerusalém, porque é lá que ele seria entregue e lá que ele seria amarrado. Deus usou a boca do profeta Agabo e Deus tinha usado o discípulo antes para falar para ele não ir, para não descer em Jerusalém. Só que Paulo é alguém teimoso. Aí teimoso quebra a cara. Escuta só o que vai acontecer com ele. Eita, eu vou falar tudo. Escuta só. Quando Paulo vai para Jerusalém, a Bíblia diz que os irmãos vão receber com alegria. Até parecia ser tudo de acordo com Paulo. Escuta só. Olha que interessante. Deus falou que iria ser preso lá em Jerusalém se ele fosse. Aí Paulo chegou em Jerusalém. Os irmãos vão receber com alegria. Parecia estar tudo tranquilo. Só que quando Deus fala, Deus cumpre o que ele fala. Aí escuta só. Deus falou para ele não ir. O camarada foi. Passou por cima da ordem de Deus. Aí escuta. Chegou lá, os irmãos vão receber com alegria. Ó, Paulo, seja bem-vindo. Escuta só. Tudo está indo de acordo com Paulo. Só que a Bíblia vai dizer assim, no versículo de número 27. Depois que Paulo chegou a Jerusalém. Quando estava para terminar os 7 dias, os judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando, Israelita, ajude-nos. Este é o homem que anda em toda parte, ensinando contra o nosso povo, e contra a nossa lei e contra este lugar. E ele fez entrar os gregos no templo, e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles tinham visto
Efésio, na cidade, com Paulo, e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas fecharam. Tentando eles matá-lo, chegou a notícia ao comandante das tropas romanas e de toda a cidade de Jerusalém que estava em tumulto. Olha que tremendo, irmão. Olha o que aconteceu com ele, porque ele não quis dar ouvido. Escuta só. Deus falou para ele não ir. Ele foi. Quando chegou lá, a Bíblia fala que terminando 7 dias, os homens vão olhar, alguns judeus da Ásia vão olhar e vão falar assim, ó, aí está o homem que anda por toda parte, ensinando contra a lei de Moisés. Escuta só, irmão. E profanando esse lugar. Percebe que eles estão falando que Paulo era alguém que estava indo contra a lei de Moisés. Só que Paulo não fazia isso, irmão. Paulo era alguém que pregava a salvação em Cristo. E Paulo não era contra a lei mosaica. Escuta só. Aí a Bíblia diz que esses homens vão levantar uma calúnia contra Paulo dentro do templo. Deus falou para ele não ir. Só que ele tinha ido. Olha o que aconteceu. Deus avisou, não vai. Ele falou, não, Senhor, eu vou. Quis ir. Deus falou para não ir. Escuta só. Olha o que vai acontecer com ele. Quando os homens verem lá dentro, a Bíblia diz que os homens vão meter a mão nele. Vai arrastar ele para fora do templo. E vai começar a bater nele. A intenção dos homens era matar ele. Agora escuta. Deus falou para ele não ir. Ele foi. Olha o que aconteceu com ele. Quase morreu. Levou uma surra. Por quê? Porque desobedeceu a ordem de Deus. Tem gente que só aprende quando apanha. Eita. Eu vou falar, Jesus. Escuta só. Deus falou para não ir. Deus falou não já. O camarada teimou. Ele foi. Quando chegou lá, apanhou. Tem gente que só vai aprender quando apanha na vida. Escuta só, Paulo teve que apanhar na vida para aprender. Deus falou para o camarada não descer a Jerusalém, porque ia ser preso em Jerusalém. O profeta avisou, não vai. Os discípulos também falaram, não vai. Mas ele teimou e foi. Quando chegou dentro do templo em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que os judeus vendo Paulo dentro do templo, vai arrastar ele para fora do templo e as portas vai fechar. Agora que interessante. A porta se fechou. Por quê? Porque desobedeceu. Desobediente é porta fechada. Olha que tremendo. A Bíblia diz que quando arrastaram Paulo para fora do templo, a porta se fechou. Então percebe? Arrastaram ele para fora do templo, a porta fecha. Por quê? Porque desobedeceu. Quem desobedece, Deus fecha a porta. Desobediente, a porta fechada. Por isso que tem desemprego. Por isso que tem uma vida estéril, porque é desobediente. Desobediente, a porta trancada, rapaz. Escuta só, Deus falou para ele não ir. Ele quis ir. Chegou lá, tiraram ele para fora do templo. E a porta foi selada. A porta foi trancada. Escuta só. Escuta só. Aí a Bíblia diz que eles começam a bater em Paulo. Olha que interessante, irmão. A Bíblia diz que eles queriam matar Paulo. Por isso que Deus falou para ele não ir. Deus já sabia que ele ia apanhar lá. Deus já sabia que ele ia levar pancada lá. Por isso que Deus falou para ele não ir. Deus é onisciente. A Bíblia diz que há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Escuta só, eu vou repetir esse versículo. A Bíblia diz, há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Para Paulo, era certo ir para Jerusalém, mas Deus sabia que no final, Paulo ia apanhar, quase morreu, porque há caminhos que parecem certo aos meus olhos, mas no final conduz à morte. Deus já sabia do final, Paulo sabia do começo. Aí escuta, Deus falou para não ir, Deus sabe do final, rapaz. Escuta só, eita. Escuta, ele teimou e foi. Aí a Bíblia diz que quando estavam batendo em Paulo, a Bíblia diz que essa mensagem chegou até o comandante, que a cidade estava em alvoroço. Aí escuta só, chegaram e falaram, ó, tá um alvoroço lá no templo, estão espancando um homem lá. A Bíblia diz que o comandante foram. Chegou lá, a Bíblia diz que pararam de bater em Paulo quando viram o comandante. Então percebe, só pararam de bater nele quando viram o comandante. Por isso que Deus falou para ele não ir, irmão. Deus já sabia que ele ia sofrer lá no templo. Escuta só o que vai acontecer, irmão. A Bíblia diz que quando pararam de bater em Paulo, escuta só. Aí a Bíblia diz assim, olha o que o comandante falou. Escuta só. Escuta só que é tremendo. O versículo número 35. Quando chegou a escada, a violência era tão grande. Versículo número 33, perdão. Versículos número 33. Olha o que está escrito. Irmão, isso aqui é muito forte. Versículos número 33. Quando chegou o comandante, prendeu-os com 2 correntes. Peraí, olha que interessante. Lembra que o profeta Agabo falou? Isso aqui é muito forte. Olha o que o profeta falou para Paulo, antes de ele ir para Jerusalém. O profeta Agabo falou assim, ó. Tirou o cinto de Paulo e disse, assim te diz o Espírito Santo. Amarrou com as mãos e os pés e disse, ó, assim será amarrado o dono desse cinto.
se ele descer a Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém, apanhou. Aí quando ele apanhou, a Bíblia diz assim, o comandante chegou, mandando prender Paulo, com 2 correntes. Espera aí, olha o profeta avisou antes, se Paulo descesse ia ser amarrado. E Paulo foi amarrado de verdade. Porque quando o profeta fala, quando é Deus falando na boca do profeta mesmo, Deus confirma. Olha que interessante, isso sim é profeta de verdade. Percebe? Agabo tirou o cinto de Paulo e disse assim, ó, assim acontecerá o dono desse cinto, vai ser amarrado. Percebe que o profeta Agabo avisou, se ele descesse, ele ia ser amarrado. E Paulo foi amarrado lá em Jerusalém, com 2 correntes, como o profeta tinha dito. Profeta de verdade, quando é Deus falando na boca dele, Deus confirma. Hoje em dia, filho, tem profeta que profetiza e não acontece nada. Isso não é profeta, porque profeta de verdade, quando fala, acontece. Olha o profeta Agabo, Deus tomou a boca dele, o Espírito Santo tomou a boca do profeta Agabo e disse, ó, tirou o cinto de Paulo e disse, ó, se descer a Jerusalém, se descer lá, vai ser amarrado. E Paulo foi amarrado, como o profeta tinha dito. Porque profeta de verdade, quando é Deus falando na boca dele, acontece. Por isso que Jeremias 28, Jeremias disse assim, para o falso profeta Ananias, disse assim, ó Ananias, o profeta que profetizar paz, será conhecido como profeta, quando apenas sua palavra se cumprir. Escuta só, esse versículo que Jeremias falou para Ananias é muito forte. Percebe que Jeremias olha para Ananias e fala, Ananias, o profeta que profetiza paz, será conhecido como profeta, quando sua palavra se cumprir. Então percebe, o que saiu da boca de Agabo se cumpriu na vida de Paulo. Então o profeta de verdade é aquele que cumpre o que sai da boca dele. Não é aquele que se titula profeta. Não adianta se titular profeta, mas quando sai da sua boca não cumprir aquilo que sai da sua boca. Isso não é profeta. Profeta de verdade, quando sai da boca dele, tem que cumprir aquilo que sai da boca dele. Eita glória! Escuta só, hoje em dia nós temos um costume do nosso meio de nós ir para a igreja e a pessoa falar, levanta a mão que eu sou profeta. Filho, profeta de verdade não é aquele que se titula profeta. Profeta de verdade é aquilo que sai da boca dele e cumpre. Isso é profeta. Presta atenção no que está escrito em Jeremias. Eu vou até abrir para você ver. Olha o que está escrito, irmão. Eita, eu faço questão de abrir. Presta atenção nisso aqui. Jeremias capítulo número 28. No versículo de número... No versículo número 9, diz assim, mas o profeta que profetizar bênção será reconhecido como verdadeiro profeta pelo Senhor, quando apenas sua palavra se cumprir. Não vou repetir. Olha o que está escrito em Jeremias 28, no versículo de número 8. Presta atenção no que está escrito, eu vou ler para a tua vida. Está escrito assim, os profetas que procederam antes de mim de você, em tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas coisas do reino. Agora o 9, mas o profeta que profetizar paz será reconhecido como verdadeiro profeta quando apenas sua palavra se cumprir. Olha o que Jeremias falou para o falso profeta Ananias. Jeremias falou assim, Ananias, o profeta que profetizar paz será reconhecido como verdadeiro profeta quando sua palavra se cumprir. Então profeta de verdade não é aquele que se titula profeta. Profeta de verdade é quando cumpre o que sai da boca dele. Aleluia! Porque quando Deus fala, Deus cumpre o que ele fala, rapaz. Eita glória! A Bíblia diz que quando Deus promete, Deus cumpre. Se Deus fala na tua boca mesmo, tem que cumprir o que sai da sua boca. Isso realmente é profeta. Agora escuta só, percebe que o profeta Agabo falou assim para Paulo, ó, se descer lá vai ser amarrado. E aconteceu, Paulo foi amarrado, porque o profeta Agabo foi realmente o profeta verdadeiro enviado pelo Senhor, porque aconteceu o que saiu da boca dele. Eita Jeová, aleluia Deus, eita glória. Aí escuta só, irmãos, aí a Bíblia diz que Paulo apanha, Paulo vai ser amarrado. Agora, irmão, para finalizar a mensagem, isso aqui é muito forte. Escuta só, quando ele apanha, a Bíblia diz que ele sai carregado, amarrado e carregado. Olha o preço que ele pagou, porque desobedeceu ao áudio de Deus. Aí escuta, aí a Bíblia diz que os soldados iam colocar Paulo na escadaria. Paulo tinha apanhado, escuta só, irmãos. Agora o capítulo número 22, Atos 22. Percebe que no 21 Paulo apanhou. Aí em Atos 22, a Bíblia diz que ele está amarrado e saiu carregado. Aí quando chega na escadaria, Paulo vai fazer um sinal com as mãos. Ele vai falar assim, é permitido falar? Eles vão falar, pode falar Paulo, escuta só. Aí Paulo vai falar assim, irmãos e pais, ouçam o que eu tenho para falar em minha defesa. Quando ouviram que Paulo falava em língua hebraica, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo respondeu, eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído
aos pés de Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus. Persegui esse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando na prisão. Como testemunhos somos sacerdotes do Sinédrio, cheguei até aqui para obter cartas para os seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas de Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu brilhou ao redor. Caí por terra, e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Respondi: quem é tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Percebe? Paulo apanha. Quando Paulo apanha, a Bíblia diz que ele apanhou, foi amarrado. Aí colocaram ele na escadaria. Ele vai falar, e ele começa a falar de Atos 9. Lá atrás, o encontro que ele teve com Jesus. Escuta só. Quando ele apanhou na vida, quando ele levou pancada, ele se lembrou de Atos 9. Só se lembrou de Deus, só se lembrou do encontro quando apanhou. Eita, eu vou falar. Escuta só. Quando se lembrou das pancadas que ele levou, quando ele levou pancada, ele se lembrou de Atos 9, do encontro que ele teve com Jesus. Então percebe, teve que apanhar na vida para se lembrar do encontro que ele teve com Deus. Não, vou repetir isso aqui. Teve que apanhar na vida para se lembrar do encontro que ele teve com Deus. Eita, as pancadas da vida vai te ensinar e vai te trazer memória de onde tu saiu, rapaz. Eita, eu vou falar de novo. Olha que tremendo, irmão. Escuta só, ele apanha. Aí quando ele apanha, a Bíblia vai dizer que ele vai se lembrar de Atos 9. Escuta só se lembrou de Atos 9 quando apanhou. Eita glória. Quando ele apanha, ele se lembra do encontro que ele teve com Jesus. E ele começa a falar: irmãos, eu persegui esse caminho até a morte, mas uma luz brilhou ao meu redor. Então escuta, quando ele apanha, ele se lembra do encontro que ele teve com Jesus. As pancadas da vida vai te fazer lembrar da onde Deus te tirou, rapaz. Eita glória. Só se lembrou de Deus quando apanhou. Só se lembrou de onde saiu quando apanhou. As pancadas da vida vai te lembrar da onde você saiu. Eita glória. Se não fosse pancada, você não lembra de onde tu saiu. Eita Jeová. A vida vai te ensinar, filho. As pancadas. Eita, vou falar, Jeová. Aleluia, Deus. Eita glória. Eita glória. Eita Jesus. Eita, oh glória. Escuta só, irmão, olha que tremendo. Ele apanha. Aí quando ele apanhou, saiu amarrado. Olha o preço que ele pagou. Apanhou, e quando ele apanha, a Bíblia diz que ele vai falar assim: irmãos, eu persegui esse caminho até que uma luz brilhou ao meu redor, e uma voz falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Só se lembrou de Atos 9. Só se lembrou do encontro que ele teve com Jesus quando apanhou. Tem gente que só vai lembrar de Deus quando a vida bater nele. Quando a vida te bater, você vai lembrar de Deus. Eu vou falar, Deus. Aleluia, Deus. Eu vou falar, Jesus. Escuta só. Quando ele apanhou, se lembrou de Atos 9. Eita, as pancadas da vida fez ele se lembrar da onde ele saiu. Fez ele se lembrar do encontro que ele teve com Jesus. Tem gente que só se lembra de Deus quando apanha. Tá entendendo por que é necessário apanhar? Porque a surra que tu leva te faz lembrar de Deus. Eita. Aleluia, Jesus. Isso aqui é muito forte. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Apanhou, foi amarrado. Mas quando foi falar, a primeira fala que ele teve foi do encontro que ele teve com Jesus. Só se lembrou quando apanhou. Será que você é o tipo de pessoa que é igual Paulo? Só se lembra de Deus quando apanha na vida? Quando tá tudo bem, você não quer saber de Deus. Aí quando a vida te bate, você se lembra de Deus. Olha que tremendo, irmão. Eu vou abrir aqui de novo, isso aqui é muito forte. Escuta só. Só se lembrou de Deus quando apanhou. Aí ele falou: irmãos, eu persegui esse caminho até a morte. Escuta só, mas uma luz brilhou ao meu redor e falou: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Olha que interessante, irmão. Aí ele pergunta: quem é tu? Ele fala: sou Jesus Nazareno, que você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Irmãos, olha que interessante. Olha o que Paulo fala. Os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz que falava comigo. Os homens viram a luz, mas só Paulo entendia a voz. Eita, a glória de Deus, muitos vê, mas a voz só eu ouço. Agora por que só Paulo ouviu a voz? Eita, olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo, olha o que Paulo diz. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Atos 22, versículos número 9. Olha o que Paulo diz. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam o motivo
da voz que falava comigo. Agora escuta. Por que só Paulo ouviu a voz? Os homens viram a luz que estava com ele, mas só Paulo ouviu a voz. Olha que tremendo. Eles viram a luz, mas só Paulo entendeu a voz. A glória de Deus, muitos vê, mas a voz é poucos que ouvem. Porque Deus só fala com os eleitos. Paulo era eleito de Deus. Lembra que Deus falou para Ananias? Ananias, Paulo é um vaso escolhido. Vai lá. Por isso que Paulo ouviu a voz. Porque Paulo é eleito. Deus só fala com os escolhidos. Reflita nisso em nome de Jesus, irmão. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.